O anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, onde Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o esconder dos midianitas. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. E Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as tuas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão dos midianitas. O Senhor então olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas, não te enviei eu? Respondeu então Gideão: ah, meu Senhor. Sua Bíblia, esse Senhor aí também está com S minúsculo? É porque ali a letra está garrafal, aí vocês não vão saber. Mas numa escrita cursiva, esse Senhor aqui é S minúsculo. Por quê? Porque Gideão está conversando com o anjo do Senhor, que apareceu numa revelação teofânica. O que é uma revelação teofânica, Camila? É quando Deus aparece em forma de gente, forma corpórea, humana. E aí a gente não sabe que é Deus, porque parece qualquer um de nós. Então Gideão pensa que está falando com um homem que está falando das coisas de Deus, mas ele não associa em momento nenhum que seja Deus. E o anjo do Senhor desceu ali debaixo desse carvalho que ficava no quintal do pai dele, que inclusive havia erguido um altar próximo dali a um outro Deus que não ao Deus verdadeiro. E ele está malhando trigo no lagar, porque os midianitas consumiam tudo o que Israel semeava naqueles dias, porque de verdade eles tinham pecado contra o Senhor, e o Senhor entregou ele na mão dos inimigos mesmo, para ver se eles se arrependiam nesse momento de aflição e voltavam seu coração novamente para o Senhor. Então isso não é um castigo alienado, é a misericórdia de Deus em exercício, porque como disse ele a João, o Senhor só repreende aquele a quem ele ama. Às vezes você vê um crente sendo apertado, estreitado, e você pensa: a mão de Deus desamparou ele. Não, meu irmão, quando a mão de Deus desampara, Deus entrega essa pessoa às próprias paixões. Ela não é mais repreendida, ela não é mais disciplinada. Deus não usa mais ninguém para falar com ela. Então você para com esse negócio de dizer: ai, Deus me chama muito a atenção, Deus isso, Deus faz isso porque te ama, porque a quem Deus não ama, Deus não fala mais nada. Quando eu digo não ama, é a quem não se relaciona, porque o amor de Deus está disponível a todos. E aí Gideão pensa que está falando com um homem, porque não tem coroa, não tem asa, não tem... Está me entendendo? Ele pensa que está conversando com um igual, que está falando coisas de Deus para ele. Aí ele vai responder assim: olha, ai, meu Senhor, como que eu livrarei a Israel? O Senhor com S minúsculo, então ele acha que está falando com um homem mais velho do que ele apenas. Ah, meu Senhor, como que eu livrarei Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor, veja que quando a Bíblia diz o Senhor, explicando o que está acontecendo, S é maiúsculo. Tornou o Senhor a dizer-lhe: eu hei de ser contigo, e tu ferirás os midianitas como se fossem um homem só. Prosseguiu Gideão: se achei graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que fala comigo. Ou seja, me dá um sinal de que é Deus que está falando comigo na tua boca. Só que não era Deus falando com ele na boca de um homem, era Deus falando com ele sendo Deus. E aí ele vai fazer uma prova. Rogo-te, verso 18, que não te apartes daqui, até que eu volte trazendo o meu presente. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente, e o ponha perante ti. E diz, quem disse aqui, gente? Quem está dizendo? Agora é Deus que vai responder: esperarei até que voltes. Aí Gideão vai correndo para casa, ó. Entrou Gideão, preparou um cabrito e bolos asmos e uma efa de farinha. Pondo a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe tudo até debaixo do carvalho e apresentou ao anjo de Deus. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que estava em sua mão e tocou a carne e os bolos asmos.
Então subiu fogo da rocha. Gostou do meu efeito especial? Então subiu fogo da rocha, consumiu. Fala comigo, consumiu. Vamos, consumiu a carne e os bolos, e o anjo desapareceu da sua presença. Então, só depois disso, Gideão viu que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim! Sabe que expressão é essa? É a expressão que todo hebreu faz quando pensa que vai morrer. Então diga para mim, Gideão está achando o que a essas alturas? Ai de mim, Senhor Deus. Aí o Senhor muda, agora o S é maiúsculo. Ai de mim, Senhor Deus, que vi o anjo do Senhor, S maiúsculo, face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Eu prometo que eu vou ser sucinta nesse texto, no outro não. Você sabe que eu já prego 1h40, 2 horas. Tô brincando, hoje eu tô comportada, tá? Nada, tu vai ver, eu tô comportada hoje. Eu sinto quando eu tô sob controle. Controle do Espírito Santo. Veja, Gideão pensou que ia morrer. Por que ele pensou que ia morrer? Porque o tempo todo ele estava falando com Deus, mas ele não sabia. Como eu te disse que era teofania, era o anjo do Senhor, ele achava que estava falando com o seu igual. E quando você acha que você está falando com o seu igual, você fala de igual, entendeu? Só que aí depois de um tempo, ele vai perceber. E o que comprova para Gideão que não era homem, mas era Deus falando com ele? De tanto insistir, abre aspas, o homem, porque ele está pensando que é um homem, dando palavra de ânimo, dando palavra de destino para ele. Aí, abre aspas, ele vai se aborrecer da seguinte maneira: eu vou trazer um presente. Esse presente aqui você entendeu, é uma oferta. Eu vou trazer algo para ti. Vou trazer algo para ti. Aí ele vai preparar, irmãos, em tempo de fome, um cabrito. Não se tinha carne à vontade em Israel naqueles dias, porque o texto vai dizer no capítulo 6 que os midianitas subiam a Israel e consumiam tudo que existia na terra como se eles fossem gafanhotos. Não ficava nada. Naquela época, nesses dias aqui, que Deus está falando com Gideão, o povo se escondia, diz o texto, em covas, fortificações e cavernas. As pessoas se escondiam até em covas, sepulturas, para tentar se esconder dos inimigos que subiam na terra para consumir tudo. Por quê? Porque eles já tinham pecado contra o Senhor, e aí o Senhor permitiu o inimigo fazer isso, como eu já disse para você, para ver se eles se lembravam que é um Deus. Há um Deus fiel que livra, que cuida e que quer o melhor para eles e que não abria a mão deles. E aí a pessoa que Deus escolheu para realizar essa obra de libertação, completa aí para mim, por favor. A pessoa que Deus escolheu para levantar, para realizar essa obra de foi Gideão. Vou usar você para livrar o povo da mão dos midianitas. E aí ele começa a liberar a palavra. Gideão, não acredita, estou malhando trigo no lagar, meu povo está escondido, minha família é pobre, minha casa é a menor. Que conversa é essa? E aí ele começa a conversar com esse homem de igual. E aí, quando o homem continua insistindo, ele vai tirar a prova dos 9. Deixa eu ver mesmo, então. Quem é que está falando? Eu acho que ele pensa que vai assustar o cara. Que não é cara, nem homem, é Deus. E aí ele diz, fica aqui então que eu vou trazer um presente, eu vou trazer uma oferta. Eu vou consagrar algo. Aí ele vai pegar algo que lhe custa. Por quê? Não tinha carne, não tinha cabrito, não tinha boi, não tinha ovelha. O que tinha estava guardado para um momento de calamidade ainda superior. Tanto é que eles já não consagravam primícias ao Senhor há mais de 7 anos. Quando Deus vai pedir lá na frente o sacrifício, ele diz, me dá o segundo boi do teu pai, a saber, aquele que tem 7 anos. Não coincidentemente, esta crise e esta guerra duravam exatamente 7 anos, ou seja, desde que eles pararam de entregar. A crise se estabeleceu sobre todas essas famílias. Aí agora traz ele lá, prepara um cabrito, prepara bolo, tudo que em tese não teria condições de oferecer, porque essa oferta é de sacrifício. Aí ele coloca em cima da pedra onde próximo o anjo apareceu, debaixo do carvalho de Ofra.
coloca o cabrito, coloca os pães. Aí olha o susto que ele vai tomar. Esse homem que traz na mão um cajado, chega próximo da oferta com o cajado e toca com o cajado na oferta, em cima da carne. Quando ele toca, meu irmão, um fogo sai de dentro da rocha. Poxa, gente, dá uma moral aí no meu efeito especial. O fogo sai e consome a oferta, não sobra nada. Fala assim comigo para você nunca mais esquecer: consumiu tudo. O que isso significa? Que Deus recebeu. Ele consumiu tudo, absolutamente. Quando ele vê aquela ação sobrenatural, porque ele está vendo que não é David Copperfield, não é mágica, ele está vendo que só o divino poderia realizar aquilo. Aí ele grita, ai! Aí o texto diz que o anjo some. Irmão, pensa no teu desespero. Tu está num dia normal lá lavando teu carro, aí aparece um homem. Não, se coloca no lugar desse homem aqui. Tu tá lá, tipo, sei lá, lavando o carro, fazendo uma comida. Daqui a pouco aparece alguém e diz assim: varoa, Deus é contigo. Aí você diz: Deus é comigo, não deixa eu trabalhar não, para tu ver o que me acontece no final do mês. Sabe assim? Tu tá ali, tipo, lavando o carro, ou sei lá, no aplicativo. Daqui a pouco entra alguém no banco de trás e diz: ei, homem, vou te surpreender, tu vai vencer uma guerra. E tu diz: guerra. É o que está acontecendo com ele. Aí você duvida. Vou entrar aqui no exemplo do aplicativo. Tu duvida. O cara vai falando contigo numa viagem de mais de 20 minutos, falando um monte de coisa e você achando que é um maluco que entrou no carro. Nessa hora tu já está se perguntando se ele vai dar conta de pagar no dinheiro ou se ele vai sair com o carro em movimento. Aqui em São Paulo fizeram isso esses dias, eu vi na internet. De repente, ele não abre a porta do carro e nem acontece nada de errado. Antes de chegar no destino, tu vai responder o homem. Daqui a pouco tu olha pro banco de trás, cadê? Deu mal que tu não crê. Foi o que aconteceu com Gideão. Quando ele recebeu a oferta, consumiu, o anjo sumiu. Aí ele pensou: ai de mim, o que ele está dizendo? Eu vou morrer. Todo homem que se aproxima muito da glória de Deus, ele acha que vai morrer. Lembra de Isaías? No ano em que morreu o rei Uzias, eu, Isaías, vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A visão era gloriosa. Era ou não era, gente? Era ou não era? Os umbrais das portas se moviam com a voz do que clamava. Eles diziam: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. O manto era tão grande que ele não sabia onde começava nem onde terminava. Uma nuvem tomava conta do lugar. Ele via as asas e serafins que voavam. Era maravilhoso. Só que aí quando ele viu isso tudo, o que ele gritou? Glória a Deus? Ele gritou aleluia? Quando você está muito perto da glória, você não grita glória, você grita ai. Todos os homens que se aproximam demais da revelação de Deus sentem que vão morrer. Porque ao contrário dos arrogantes, que dizem que estão perto de Deus, mas são cada vez mais arrogantes na sua espiritualidade, os homens que verdadeiramente se aproximam de Deus veem o quão pecadores são diante da glória dele. Então todo homem que se aproxima muito da glória de Deus pensa que vai morrer. Ele também não disse glória nem aleluia, ele disse ai! Pensou que ia morrer. Só que se o anjo desapareceu, por que o verso seguinte diz assim: e o Senhor lhe disse: não temas, fique em paz, pois não morrerás. A presença física saiu, mas a voz continuou a falar com ele. E essa voz está aqui falando conosco pelo poder da sua palavra. Você pode fazer comigo, pode fazer com a palavra que eu estou pregando, desdenhar e achar que tudo isso faz parte de uma liturgia para arrancar de você alguma coisa. E você não me engana não, irmão. Daqui de cima Deus me dá discernimento de cada um. Isso é um pensamento que você pode ter, mas eu creio que ainda antes do culto acabar, você não vai dizer glória, você vai sair daqui dizendo ai! Por que eu não acreditei? Porque não é sobre nós que falamos, mas é Ele através de nós dizendo quem Ele é e o que Ele faz. Por que eu estou dizendo isto antes de ofertarmos? Porque eu quero que você entenda uma coisa. Quem inventou que culto é lugar de receber foi a cultura ocidental. A cultura oriental, que foi
mais aproximada da liturgia devocional, sempre aprendeu que culto não é lugar de receber, é lugar de entregar. E como é que eles tiravam prova para saber? Como é que eles tiravam prova para saber que era Deus que estava falando com eles? Não era como nós fazemos. Vamos falar rasgado? Como é que nós fazemos? Se o Senhor é comigo, abre tal porta. Estou mentindo, gente? Vamos falar a verdade, vamos jogar limpo nessa noite? Se o Senhor é comigo, faz tal coisa assim, assim acontecer. É assim ou não é? Mas naquela época não era assim não. Sabe como é que o povo provava se era Deus? Se o Senhor é Deus que está falando comigo, deixa eu ver se tu aceita receber o que eu vou te dar. Por quê, Camila? Isso não faz sentido, você vai entender agora. Sabe por que faz sentido? Porque a Bíblia diz acerca de uma característica de Deus. De Deus é o dar. Completa para mim para eu ter certeza que você ainda está me ouvindo. De Deus é o... O que isso significa? A graça comum revelada aos homens. Deus não deu só a 1, 2, 3 ou 4. A característica do Deus que dá, ela é comum a todos os homens. Oxigênio agora. Só os justos respiram ou os ímpios também estão respirando? Os ímpios também estão respirando. Dinheiro. Só os que servem a Deus têm ou os que não servem têm também? Família feliz. Família feliz. Só o crente tem família feliz? Ou quem não é crente tem família feliz também? Você para de ficar nessa bolha, hein? Tem gente que não é crente e tem caráter. Tem gente que não é crente e é feliz. Graça comum revelada a todos os homens. O sol que aquece a casa do justo também brilha na casa do ímpio. Sim ou não? Porque de Deus é o dar. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Ele disse que deu só por aqueles que creem nele. E o Filho foi dado só por aqueles que vão à igreja? Não, e Deus amou o... Bora, abre a boca. Deus amou o mundo. Porque de Deus é o... Vou falar bem rasgado que é pra gente ganhar tempo e você entender. Dá. Deus dá para qualquer um. Então isso não prova que Deus me aprova quando eu recebo alguma coisa. Estão acompanhando? Quando é que fica comprovado que eu sou de Deus um escolhido? Quando Ele aceita receber o que eu ofereço. Por quê? Porque Deus dá a qualquer um. Mas receber só de quem Ele escolhe. Só de quem Ele chama. Só de quem Ele levanta. Por isso o povo tirava a prova de se era Deus falando com eles. Não pedindo para receber, mas vendo se Ele aceitaria a entrega. Por isso Gideão disse, fica aqui então, que eu vou te trazer um presente. Como quem diz assim, vamos ver se você recebe. Porque só Deus pode receber o que eu digo que é para Ele. Quando ele viu o fogo consumindo a oferta, aí meu irmão, aí ó, perna batendo na outra. É Deus, eu não sabia. Então eu quero deixar essa oportunidade aqui. Eu vou fazer a minha entrega. E eu te confesso que enquanto Deus falava isso comigo, aí meu problema já não era mais ofertar. Sabe qual era o meu problema? Eu fiquei ali uma boa parte do último louvor dizendo assim, poxa Deus, aceita a minha entrega, por favor. Porque eu comecei a ver como a gente é limitado na entrega. João capítulo de número 4, a samaritana viu Jesus chegar no poço, olhar para ela e dizer assim, ó, dá-me de beber. Ela disse, como sendo tu judeu, pede de beber a mim. Ela só ficou assim porque ele chegou pedindo. Porque se ele chegasse dando, ela tinha recebido. Eu já preguei isso aqui no ano passado. Não vem com essa que ela tinha 5, já teve 5 maridos. E o 6º não era dela. Estava beijando na boca de um cara que não era dela. E aí agora ela tem padrão de moralidade. Para poder dizer que, ai, como sendo tu judeu. Que tu judeu, mulher? Tu tá... Ah, não me irrita. Mas não é. Vamos falar real? É porque ele chegou pedindo. E a gente só quer se relacionar com o Jesus que dá. O culto acaba para você porque você não se conforma que Deus peça. Só que aí é que tá, eu vou te dizer, Deus não pede. O que Ele nos dá é a oportunidade de saber quem Ele usa. Quem Ele vai escolher. Quem pode ser um canal para ser útil para Ele. Eu não sou escolhida quando Deus me dá. Não se iluda com isso.
Porque senão qualquer hora a tua mente vai bugar. Porque você vai ver quem é recebendo e quem não é tendo igual ou mais. Então como é que você vai usar isso para aferir quem é de Deus e quem não é? Agora, como eu posso aferir, Camila? Não é pelo tanto que Deus me dá, mas é pelo quanto Ele não abre mão de que seja eu que entregue, eu que faça. Então eu torno a dizer, não sou escolhido quando Deus me dá, sou escolhido quando Ele aceita receber de mim aquilo que eu quero dar. Então a oração agora não é, Deus, toca no coração para que alguém aqui dê. Se tu está pensando que eu vou orar por isso, ora você, que eu não vou orar não. A minha oração, e quem quiser me acompanhar, é essa: Senhor, por favor, aceita o que eu vou entregar. Agora, se aquilo que você vai entregar te constrange, talvez seja porque não seja isso que você deveria entregar. Ninguém aqui determina. Ninguém. Olha o que Gideão falou: eu vou lá trazer um presente. O que ele está dizendo? Eu que vou decidir o que eu vou trazer. E o Senhor que vai decidir se vai receber. Dê alguma coisa que combina com o seu entendimento sobre isso. Hoje mesmo eu fui desafiada. Falei, Jesus. Ele falou comigo assim, ó. O Espírito Santo fala mais rápido que as nossas desculpas, né? Ele falou assim, ó: faça isso. E aí ele me falou o que era para fazer, o valor para ofertar hoje. E eu cá comigo pensei, Senhor, se eu fizer isso, eu só vou ficar com aquilo. E ele não me disse mais nada. E aí eu me lembrei desse texto e ele falou assim: o que você vai dar, eu posso dar para qualquer um. Mas aceitar receber de você, aí só eu posso fazer isso. E aí nessa hora meu coração se quebranta, porque eu digo, a minha alegria não é saber o que eu tenho, é saber que tudo que eu tenho vem da mão de Deus. Então a gente adora dizer que tudo que a gente tem é de Deus, mas basta subir um pouquinho que a gente diz, não. E Deus está dizendo, mentiroso, então não é nada meu, né? E eu não quero ficar por mentirosa hoje não. Então as minhas coisas são do Senhor. Eu não sei como funciona o sistema de oferta aqui. É Pix? Chave Pix no QR Code? Envelopes na cadeira? Salva? Como é? É isso, os dois. Quem quiser ofertar em espécie, você vai levantar a mão, vai pedir a irmã, ela vai aí com a salva, você coloca o teu presente aí no... Ai, Camila, mas eu vou fazer porque eu estou confrontado. Não fique. Não fique. Não quero, não concordo, não faça, nem a gente quer teu negócio. Não queremos, você não faça. Não, Camila, me confrontou, eu me sinto desafiado nessa noite. Agora, como é que você vai saber que Deus recebeu? Não entregue uma oferta aleatória. Seja no Pix, seja no cartão de crédito, tem maquininha de cartão, seja na salva. Senhor, me dê um sinal de que o Senhor recebeu essa minha oferta aqui, desse valor X, Y aqui. Peça isso humildemente. Peça isso relacionado a algo que só Deus possa fazer. Senhor, eu estou com uma situação assim, eu queria lhe ofertar e pedir esse sinal aqui como resposta, não de que o Senhor tem que fazer, mas para eu saber se o Senhor ainda aceita receber de mim quando sou eu que dou. Eu vou fazer o meu aqui no QR Code, você vai ter sua chance aí, e eu vou pedir, Gabriel, uma música que me confronta muito. Deve ter uns 3 meses que eu estou ouvindo ela direto, 4. E ela fala nada mais, nada além. Ela fala o quanto eu lamento, sabe? Como essa parte do lamento é o que mesmo? Por viver indiferente. Essa segunda. Lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor. Abro meu coração a ti. Prepara aí, adora, amigo, e vamos ofertar ao Senhor. Só quero
Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Oh, aleluia. Recebe, Senhor. Fazemos para Ti, como disse o apóstolo Paulo aos Colossenses, como que aos homens, mas não aos homens, porque a Cristo o Senhor, a este servir. Aonde houve alguém aqui, Senhor, que foi encorajado pela palavra, que creu, abençoa a semeadura. Peço ao Senhor que aquele que te ofertou lágrimas por não ter um valor para te entregar, recebe de igual forma. Aquele, Senhor, que queria ter algo, mas só tinha um glória, um aleluia, eu sei que tu recebeste de igual forma. Aquele que se sacrificou, Senhor, que haja resposta. E que como Gideão ficou surpreso e entendeu que era o Senhor mesmo, que esta pessoa também veja que era o Senhor mesmo. Responda a Ele, responda a ela, por favor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Quantos concordam dizendo amém? Amém. Deus te abençoe. Deus abençoe sua semeadura. Mateus capítulo 21. Vamos ao texto. Mais uma porção da palavra. Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo de número 21. Aleluia. Oh, glória! A presença do Espírito Santo está aqui. Aleluia! Eu acho que Ele está recebendo, hein? Nosso culto, nossa oferta, nossa entrega. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ao texto. Versículo 18, 19 e 20. Mateus 21, versículo 18, 19 e 20. Quem achou, diga amém. Quem trouxe Bíblia, diga glória. Isso. Quem não trouxe, não diga nada. Diz assim, ó. De manhã ao voltar para a cidade teve fome. De manhã ao voltar para a cidade teve... Isso, aqui é Jesus, tá, gente? É Jesus aqui, ó. De manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Avistando uma figueira à beira do caminho, dirigiu-se a ela, mas não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou-se imediatamente. Quando os discípulos viram isto, perguntaram espantados: como secou-se imediatamente a figueira? Somente até aqui. Diga amém por essa palavra. Agora diga: Deus me livre. Deus nos livre de tamanha desgraça, irmãos. Porque Deus, Jesus, não está fazendo isto a esta figueira porque Ele quer dar uma lição a uma planta. Não. Ele quer dar uma lição aos discípulos. Ele quer dar uma lição a nós que estamos aqui nessa noite e veríamos essa palavra. Então aquilo que vai ser pregado agora não é para plantas, é para pessoas. Jesus vai acabar de sair de um cenário que está nesse mesmo capítulo aqui, e é um cenário que a maioria de nós aqui conhecemos. Tem algo que é praticado dentro da cultura brasileira até o dia de hoje, chamado Domingo de Ramos. E é chamado isso e é baseado nesse contexto aqui do capítulo 21 do Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus.
que é o mesmo cenário de Israel recebendo Jesus em Jerusalém. Quando, depois que a sua fama já havia percorrido todas as cidades circunvizinhas a Jerusalém, e ele já era popular e pela maioria reconhecido como um profeta, há outros que chegavam a reconhecê-lo como o Filho de Deus mesmo. Mas a verdade é que todo mundo estava muito emocionado com a realização dos milagres que ele fazia. O texto vai dizer em Mateus 14 que Jesus se movia de compaixão por essa multidão que ovacionava, aplaudia, chamava ele, porque na verdade via que eles tinham fome e que na verdade eles não seguiam a Jesus pelas suas palavras, mas seguiam a Jesus porque tinham fome. Sai do século 21 e tenta entrar na realidade daqueles dias. Nós estamos falando de uma época aonde as pessoas não tinham o que calçar, não tinham o que comer, não tinham o que vestir, aonde o sistema romano subjugava Israel de tal maneira que a maioria da população era pobre. Por isso, inclusive, o profeta Isaías anunciava messianicamente que o ungido seria enviado aos pobres. O ministério de Jesus foi amplamente difundido em becos, valados, vielas, por pessoas extremamente marginalizadas pela sociedade. Então, quem ele chamou para trabalhar com ele? Pessoas nessa condição de vulnerabilidade social. Tanto é que no sistema de mentoria de Jesus no discipulado, o que Jesus fazia com seus discípulos? Olha, eu não quero vocês andando ansiosos por essas coisas. Que coisas? Pelo que comeremos, pelo que beberemos, pelo que vestiremos. Ou seja, no fundo, até os discípulos quando andavam com Jesus, andavam com ele na esperança de serem abastecidos nas suas necessidades físicas. Tanto é que nesse mesmo texto Jesus vai dizer: olhem para os lírios do campo, nem Salomão se vestia como um deles. As aves do céu não trabalham como vocês e delas o Senhor também cuida. Não seria porventura a vossa vida mais importante do que a relva, que hoje é e amanhã não é? Não seria porventura a vossa vida mais importante do que os pássaros? Não fiquem preocupados com essas coisas. Apenas saibam que o vosso Pai que está no céu de todas essas coisas, Ele tem cuidado de vós. Mas buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e estas coisas serão acrescentadas. Então essa era a mensagem de Jesus, para que o povo tivesse esse entendimento. Muitos, na verdade, não o seguiam porque acreditavam que ele realmente era o Filho de Deus, mas porque ele era um profeta, porque ele era um provedor. Então, depois que essa fama já havia percorrido, Jesus agora vai entrar montado sobre um jumentinho. E quando ele entra, o povo vai pegar galhos e ramos. Está aqui no versículo 8 do capítulo 21. Vai pegar ramos e aí ele vem entrando e começam: Hosana! Lembra? Alguém aqui lembra dessa passagem? Hosana nas alturas! Uau, é um grande dia. Está todo mundo reverenciando ele. Está todo mundo celebrando ele. Está todo mundo enaltecendo ele. Escute, escute. Aparentemente todos estão reconhecendo: é ele, é ele, é ele. O rei dos judeus é ele. Só que o texto vai dizer que todos estão alegres celebrando, mas Jesus triste. E esse dia que expressa uma aparente alegria de todo mundo que está ali celebrando, para Jesus é um dos dias mais tristes antes do Getsemane. E por quê? Porque ele mesmo vai dizer que as multidões estão ali seguindo ele e arvorando galhos, ramos de árvores. Só que ele sabia que este mesmo povo que estava dizendo e gritando hosanas nas alturas, na verdade era o mesmo povo que iria dizer: crucifica, mata, solte Barrabás, 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 Barrabás. Jesus, crucifica, 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 crucifica. Ele sabia que esse mesmo povo era o povo que em pouco tempo almejaria a sua morte. Então todos se alegram e ele cumpre a palavra do profeta Isaías e entra ali. Só que esses ramos denunciam quem eles são. Esses ramos denunciam quem os segura são.
que acontece com um ramo tirado da árvore depois de um tempo, gente? Por isso Jesus vai dizer em João 15, meu pai é o agricultor, eu sou a videira, todo ramo que em mim não dá fruto. Você vai olhar para alguém agora e vai dizer assim, ele não quer folha, ele quer fruto. Você não falou, você miou, vou te dar mais uma chance. Diga, ele não quer folhas. Diga, ele quer frutos. Por quê? Porque folha decora, folha aparenta, folha esconde ou deslumbra, mas folha não sustenta. Ele deixa claro que ele é a semente que morre para que haja retorno. E qual é o retorno? O retorno é fruto. Tudo aquilo que não é fruto não é o suficiente para a eternidade. Talento não é fruto, é folha. Dom não é fruto, é folha. Por isso naquele grande dia muitos vão dizer, em teu nome eu curei, e curou mesmo. Eu quero que você se lembre dessas palavras de Jesus acerca do grande dia. Ele vai dizer que naquele dia não são poucos, mas são muitos que vão se achegar a ele e vão dizer assim, ó, em teu nome eu curei. Gente, presta atenção nisso aqui. Eles não vão dizer em teu nome eu tentei, curou mesmo. Em teu nome eu fiz prodígios, sinais e maravilhas. O que é isso? Isso é dom, isso é talento. Mas no celeiro Deus só guarda fruto e não folha. Ainda que eu tivesse visão, revelação, dom de profecia, ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, se eu não tiver amor, por quê? Porque amor não é folha, amor não é dom, amor não é talento, amor é fruto. O que é que ele está dizendo? Eu não quero a capacidade que você tem de ser performático, eu quero saber o que você produz quando ninguém está olhando. O que cresce em você além do que você aparenta? Eu já volto para Mateus 21, mas só para você entender, em João 15, nesse mesmo episódio dos ramos, a videira é Jesus, o agricultor é Deus, porque ele diz assim, ó, meu pai é o agricultor, eu sou a videira, vocês são as varas. Aí ele vai falar sobre 2 tipos de vara na mesma videira, só para eu ter certeza que você não está só me olhando, mas está me ouvindo. Quem é o agricultor? Quem é a videira? Quem são os ramos? Isso. Aí tem 2 tipos de ramo na mesma videira. Quantas videiras tem? Oi? Gente, videira. A videira. Meu Deus, se a videira é Jesus e você me diz que tem mais de uma videira, eu caio durinho aqui agora. Você não mexe comigo não. Quantas videiras tem? Isso, quem é a videira? Agora, ramos, 2 tipos. Quantos tipos? Todos eles estão na mesma. E quem cuida da videira? Que é quem? Pronto, perfeito. A gente vai se dar muito bem. Então, o agricultor cuida da videira. E a videira tem 2 tipos de ramos. Então, os 2 tipos de ramo, tanto o que frutifica quanto o que não frutifica, estão na mesma videira. E essa videira é? Então, por que uma frutifica e a outra não frutifica se os 2 estão na mesma videira? Outra coisa, o agricultor, por acaso, está cuidando mais de um ramo do que do outro? Não, porque ele não cuida do ramo, ele cuida da... Então os 2 tipos de ramo estão recebendo o mesmo cuidado, sim ou não? Então, mais uma vez, por que uma dá fruto e a outra não dá? Aí ele diz, a que dá fruto, o agricultor poda. Guarde isso, não é Jesus que tira. Quem tira é o agricultor. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente quer criticar quem não dá fruto na igreja e pensa, poxa Jesus, tu não está vendo? E Jesus está dizendo, quem tiver em mim vai colher da minha seiva, não sou eu que corto, é meu pai. Ou seja, há um dia e uma hora para esse corte. E até lá, meu irmão, nós vamos ver muita gente. Nós vamos ver muita gente sugando da mesma seiva, vindo para o mesmo culto. Agora, qual é a diferença? O céu é para quem produziu. A poda é para quem produz. E o corte para quem só vem consumir. E não Camila, você está dizendo que eu não posso vir no culto, meu irmão? Pode, venha.
eu vinha direto e não fazia aliança com Deus. Era um pé no mundo e um pé na igreja. Mas um dia eu entendi que ou eu aguentava a poda, ou eu seria cortada no grande dia. Por quê? Porque o que determina a sua entrada no céu não é a folha, nem é o ambiente. É a capacidade que você tem de produzir em cima do que você consome. Um ramo dá fruto e o outro não dá fruto. Como se os dois estão na mesma videira. E aí Jesus vai dizer assim: olha, se vós estiverdes em mim, ora, mas os dois estão, o que dá e o que não dá. Então isso não é determinante. Estar nele não é o que determina. Quem dá fruto está nele? Sim ou não? São duas varas, vamos embora. Quem não dá fruto também está nele? Frequenta o culto, vem para a igreja, canta o hino, vai vir até o ofertor. Só que não é isso que determina. Essa parte não determina, porque ele diz assim, ó: se vós estiverdes em mim, então as duas estão. Só que aí agora vem aonde determina: e as minhas palavras permanecerem em vós. Então o que ele está dizendo? Você se identifica comigo de várias maneiras, mas eu só me identifico com você de uma maneira. Então assim, você vai estar em mim de diversas formas, mas eu só vou estar em você de uma única forma. Qual? Se a minha palavra estiver em você. Vou falar mais rasgado, você vai entender, porque tem gente que está entendendo, tem gente que não está entendendo. Camila, dá para falar mais devagar? Não! Acelera teu raciocínio. Os dois estão, uma dá, outra não dá. Se os dois estão, por que uma dá e outra não dá? Porque não é sobre estar nele que determina se eu vou produzir. Aí ele vai dizer assim: estai, pois, em mim, e as minhas palavras em vocês. Pedireis o que quiserdes, e será feito. Ora, assim como a vara de si mesmo não pode produzir, sem mim, nada. Aqui está a determinação de por que uma vara produz e a outra não produz. Por que, Camila, se as duas estão nele? Porque eu estou nele, mas isso não me faz produzir. O que me faz produzir é quando ele... De que maneira eu estou nele? Por favor, me ouça. De que maneira eu estou nele? Se eu estou no culto, eu estou nele. Se eu estou dando glória a Deus, eu estou nele. Se eu oferto, eu estou nele. Se quando canto um hino eu sinto a presença, irmãos, isso significa sim que eu estou nele. Não é porque uma pessoa não é batizada e toma santa ceia, ou não está atrelada ao rol de membros de uma igreja, que ela não sente Deus. Eu me lembro que sábado eu estava no baile e domingo eu ia para a igreja e ninguém me impedia de sentir Deus no domingo. Eu chorava, eu cantava, eu tremia, eu tinha temor na presença de Deus. Mas gerava fruto? Não, não gerava. Por quê? Porque era eu nele, ele em mim. Eu não deixava, porque eu ia ter que parar de ir para o baile. De mim, estou te mandando a real. Era eu nele, eu fazendo campanha, eu pedindo vitória, eu orando, eu chorando, eu sentindo a presença de Deus. Foi eu nele uns 9 meses. Ainda bem que o agricultor não veio. Aí um dia eu entendi isso. Jesus disse: ora, sem mim nada podeis fazer. Porque eu dizia sempre assim, ó, para Deus nos cultos de domingo. Eu dizia assim na hora do convite para quem queria ele em si. Aí eu dizia assim: não, quando eu largar lá eu venho aqui. Quando eu largar lá eu venho aqui. Quando eu largar lá, semana que vem eu não posso largar, porque o MC fulano vai estar lá. Não, essa semana não dá para largar. Daqui 2 semanas também não dá, é carnaval, o trio. Ixi, já comprei, vamos eu mais 14. Era sempre eu nele. Na hora que o pastor dizia: quem quer ele em você? Eu dizia: não posso. Porque não cabe pecado e ele em mim. Não cabe sem vergonhice e ele em mim. Até cabe eu como estou nele. Mas eu como estou e ele em mim? Não. Então era eu nele e ele em mim não. Acabou o culto, acabou ele. Saí do ambiente espiritual, saía ele. Porque era só eu nele. Quando era ele em mim, não estou pronta não. Mas aí um dia eu entendi. E aí não foi mais só eu nele. Aí não era mais eu me ver nele. Era querer que ele se visse
em mim. E de que maneira isso acontece? Somente pela palavra. Por isso ele diz: se vocês permanecerem na minha palavra e a minha palavra permanecerem, aí vocês pedirão o que vocês quiserem. Ele diz: esse vai dar muito fruto. E aquele que dá fruto eu podo. Para quê? Para dar mais fruto. E o que não der fruto, eu corto. Eu corto. Para de gerar, de usar a sua energia para saber quem não está produzindo. Usa a sua energia para produzir fruto para a glória de Deus. De que fruto é esse que ele fala? Especificamente, fruto digno de arrependimento. O que é isso? Eu vou fazer o que eu tiver que fazer. Por quê? Porque não está bastando mais só eu nele. Eu também quero ele em mim. E quem já entregou a vida para Cristo aqui sabe do que eu estou falando, irmão. Uma coisa é você frequentar um lugar onde Ele está. Uma coisa é você receber uma porção de quando Deus se manifesta. Outra coisa é você estar sozinho na rua e saber que você está transbordando unção de Deus aonde você passa, graça de Deus aonde você entra. E a qualquer momento que você disser: Pai, em nome de Jesus, os ouvidos dele não se agravam, mas se abrem para ouvir aquilo que você está falando. Neste momento é Ele dizendo: isto não é você em mim, sou eu em você, te usando para abençoar, para libertar, para promover, para levantar, para edificar pessoas. Volta para Mateus 21 e eu já começo a encerrar. Redobre a sua atenção. Quando Jesus entra em Jerusalém e o povo vai sacudindo aqueles ramos, estas pessoas são como os ramos que elas trazem, folhas. Não tem. Não tem. Parece que nunca fez um jogral. Não tem frutos. E elas estão sacudindo, estão animadas, estão felizes, mas não passa de folhas. Aí agora você vai entender por que Jesus chega no verso 18 e vai fazer uma coisa que é tão atípica a Ele. Por que atípica a Ele? Porque a gente não vê Jesus mandando secar nada. A gente sempre vê Jesus dando vida, não é isso? A gente vê Jesus sempre produzindo. A gente vê Jesus acrescentando. Mas nesse dia parece até que Ele chegou de mau humor. Rapaz, uma planta. Isso aqui é misericórdia de Deus. Ainda bem que foi a planta, não foi Jerusalém. Aí quando ele vai chegando, é isso que eu quero que você entenda. Ele está chegando dentro desse contexto do que acabou de acontecer. Um ambiente de falsidade. Um ambiente de aparência. Como é que você se sente? Ou como você se sentiria se você estivesse num ambiente onde a pessoa está ali olhando para você e dizendo: maravilhoso, maravilhosa, fechamento, tamo junto. Cola comigo, vou contigo até a morte. Eu e tu mais eu, vambora. Amigo, amiga, querido, querida, top, fechamento, é nós na fita. E Deus te mostrando o coração todo da pessoa, dizendo assim, ó, daqui a, 7 dias, Ele vai dizer: mata ela, desgraçada, mata ela, infeliz. Como é que você ia ficar? Com a dubiedade. Rapaz, Jesus voltou dali com a parte de Deus resolvida, óbvio, mas a parte homem, depois de 3 anos e meio investindo nesse povo, sabendo que esse povo ia crucificar Ele. Aí Ele vem voltando e o texto diz: rapaz, eu percebo que Jesus está tão presente ali na sua... Isso aqui me aguenta? Tão presente ali na sua humanidade, que Ele vem andando e a gente vê até uma necessidade. Você só vê a Bíblia dizendo que Jesus teve fome. Se eu não me engano, é Lucas 4 que fala a tentação do deserto. Quando 40 dias, né? Quando 40 dias depois de jejuar. Irmão, depois de 40 dias sem comer, como é que não sente fome? Só depois, você não ouve mais. Depois você ouve os outros querendo fazer ele comer e ele dizendo: minha comida e minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Só que nesse dia, sua humanidade foi tão atingida que até fome o texto revela que ele sentiu. Ih, gostei daqui, faz barulho. Aí ele vem voltando desse cenário, vem comigo. Ele vem voltando desse cenário. Quando ele olha para a figueira, ela está com a folhagem toda aparente. Qual é o lance aqui? Se você já ouviu, vou ouvir de novo. O lance é que a figueira só produzia figo depois que as folhas já estavam viçosas e aparentes. Então, esse é um movimento natural
biologia não, como é que chama? Botânica, né? Da botânica. Quando ela já está com as folhas todas aparentes, é porque os frutos já estão contidos nela. Então ele vai a ela achando que vai encontrar nela fruto. Só que quando ele chega lá, vamos lá, só tinha folhas. Aí ele vê que só tem folhas. Rapaz, olha o que ele fala com a figueira: nunca mais. Gente, isso me dá um temor. Gente, isso me dá um temor. Olha, ele diz para uma árvore que não tem consciência. Eu quero que você entenda que isso não é sobre planta, isso é sobre pessoas. Porque haveria mais rigor para uma planta do que para pessoas que pensam, que raciocinam, que têm poder de decisão e escolha. Gente, isso não é brincadeira. Benditos aqueles que vieram aqui nessa noite em nome do Senhor. Por quê? Porque Deus está nos despertando. Eu sei que essa palavra dá temor, só que isso é o amor de Deus dizendo: você não foi chamado para ser folha, você não foi chamado para ser seca, você não foi chamado para ser seco, você foi chamado para produzir. E eu estou te despertando, diz o Senhor, nesta noite, porque eu não quero que você ouça um nunca mais para a morte. Eu quero que você ouça um para sempre, para a vida eterna. Ele vai olhar para aquela figueira e ele vai dizer: nunca mais nasça fruto de ti. Rapaz, a árvore secou na hora. Diga comigo, na hora. Os discípulos ficaram chocados. Eles ficaram assustados. Eles se perguntaram uns aos outros: como que secou imediatamente? A palavra dele na hora secou. Por que ela secou? Porque ela só tinha? Eu preciso deixar isso bem claro aqui nessa noite. Não há problemas se você ainda não tiver gerado os frutos. Mas se estiver esforçando-se para produzir, vai chegar a hora. O problema desse contexto aqui, por favor, redobra a atenção, redobra. Não é não ter frutos, é viver como se... O que irrita Jesus não é a esterilidade dela. O que irrita Jesus é a aparência. Sou só eu ou mais alguém está tomado do temor do Senhor? Deus está dizendo para mim e para você: se não chegou a hora de produzir, ok, se humilhe, arrependa-se, peça perdão, peça a Deus misericórdia, mas não continue cantando como se ainda tivesse unção. Não continue pregando como se ainda tivesse poder de Deus. Não continue aparentando para as pessoas uma vida da qual você não sustenta. O maior pecado da igreja da última hora não é não produzir avivamento, é viver como se tivesse. Vou falar rasgado. Tem lugares, igrejas, ambientes que se acender a luz e o som parar de tocar, não sobra mais nada, é tudo folha. Que Deus nos guarde. Que Deus nos guarde, gente. Não era o que eu queria pregar não, mas foi o que Deus mandou. Folha. E eu sei do que eu estou falando. Talvez você está me olhando e me julgando, mas eu posso falar. Posso falar porque Deus mandou. Posso falar porque a Bíblia fala. E posso falar porque tenho experiência com o contexto. Irmão, eu estou em cartaz vez ou outra, em notícia que presta e que não presta direto. As que prestam, eu gosto, não sou hipócrita nem idiota. As que não prestam, difamam e atingem, eu não gosto e às vezes eu fico triste. Mas sejam as boas ou as ruins, as que aplaudem ou as que vaiam, eu quero sempre ter em mente algo muito nítido: que tudo isso é folha. Isso tudo é folha. Fama é folha. Número de seguidor é folha. Dinheiro é folha. Aparência é folha. Status é folha. Mídia é folha. Voz bonita é folha. O timbre da minha voz é folha. Eu posso gritar o quanto for, isso não determina meu nome escrito no livro da vida. É folha.
não vim dizer que ter folha é pecado. Ter folha faz parte de quem já tem fruto. O que não pode é ter folha sem ter fruto. Me ajude a pregar em nome de Jesus. Segura a mão do vizinho. Ah, Camila, eu tô sem graça. Vamos embora ser fruto, vamos gerar. Pega a mão de alguém aí, não pede licença não. Pega a mão de alguém aí agora e diga para essa pessoa: primeiro fruto. Fala, primeiro fruto. Isso, olha para aqui, volta para cá. Não se esforce em produzir folha. Por quê? Porque folha é consequência de quem já deu fruto e não ao contrário. Eu não estou dizendo que seguidor é pecado, não estou dizendo que mídia é pecado, não estou dizendo que dinheiro é pecado. Não! Se isso for consequência de uma vida que está produzindo, está falando porque está produzindo, está correndo porque está produzindo, está perseguindo porque está produzindo. Se está tendo é porque está produzindo, está trabalhando, está produzindo. Agora, se isso é apenas o resultado de alguém que quer esconder o que não tem, aí vai secar. E eu não posso inventar outra mensagem, vai secar. Hoje Deus nos trouxe hoje aqui, e o que Ele está dizendo é: ou você confessa ou você seca. Ou você confessa ou você seca. Para quem não gera, eu posso fazer gerar. Para quem não produz, eu posso fazer produzir. Porque sem mim nada podeis fazer. Mas comigo você salta a cova, você pula muro. Comigo você prospera. Comigo você cresce. O problema não é não ter. O problema é continuar andando como se tivesse. O problema é continuar subindo o altar como se tivesse. O problema é continuar repreendendo as pessoas como se tivesse. Esse é o problema. Fecha os seus olhos, curva a sua cabeça. Eu vou te dar alguns segundos. A oração de quem tem temor deve ser essa: Senhor, passe em revista a minha figueira nessa noite. Porque aonde tiver vida de aparência, eu sei que Tu me trouxeste nesta noite para eu rever meus conceitos, para eu rever minha vida devocional, para eu me lembrar que vida pública é folha, mas vida de oração no quarto é fruto. E eu não quero ter mais folha do que fruto. Ore, 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 peça a Deus misericórdia, peça a Deus perdão. Fale para Ele a verdade, fale para Ele a verdade, conta a verdade. Em nome de Jesus. Jesus tem misericórdia. Jesus tem misericórdia. Jesus, não podemos, Senhor, não podemos, não queremos assim. Não, queremos a Tua palavra, queremos a Tua verdade, queremos produzir para a Tua glória. Ai, que temor. Me livra, me guarda. Vamos, ore essa oração: Senhor, me livra, me guarda de mim mesmo e de viver uma vida de aparência. Me guarda, Senhor, de ter foto bonita na rede social e uma realidade espiritual distorcida da verdade. Me livra de ser um sofisma, me livra de ser uma confusão, me livra de ser um antagonismo no Teu reino. Me livra de querer agradar mais aos homens do que o Senhor. Me livra, por amor do Teu nome, me livra. Tem misericórdia. Poda, aperta, estreita, repreende, corrige, disciplina, mas não deixa eu ser queimado no fogo. No fogo para onde vão os difamadores, no fogo para onde vão os assassinos, no fogo aonde
ficarão os mentirosos e todos aqueles que amam a mentira e odeiam a verdade. Me livra do fogo. Me livra do fogo. Me livra de, uma vez tendo sido videira, terminar a minha história sendo palha. Me livra do fogo. Me livra do fogo que vem para destruir. Me livra do fogo, a qual o Apocalipse revela que é onde o verme não morre e tal fogo nunca apaga. Me livra de continuar tendo uma vida espiritual negligenciada, como se tu nunca fosse voltar. Me livra como se a tua vinda fosse algo que só fosse acontecer daqui a muitos anos e eu não precisasse me preocupar. Me livra de ser seco, de ser estéril espiritualmente. Me livra de só te buscar para ter vitória, de só vir à igreja para ter porta aberta. Me livra de ter um relacionamento baseado contigo só no consumo e não no amor. Me livra de só consumir e não produzir nada para a tua glória. Me livra nesta noite. Me livra. Me livra porque meu coração já endureceu. Me livra porque da promessa alguém já se esqueceu. Me livra. Me livra. Melhor é a poda do que a morte. Melhor é o confronto do que a rejeição. Apartai de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci. Me livra. Me livra de frequentar os cultos de domingos e conhecer a igreja, mas não conhecer o céu. Me livra. Me livra de ganhar multidões para Jesus e perder a própria alma. Me livra. Como disse o apóstolo Paulo, para que ganhando a muitos não me perca a mim. Me livra. Me livra de ser alguém que fala de ti, mas não fala contigo. Me livra de ser alguém que gosta de ouvir quando os outros falam, mas alguém que não fala contigo. Me livra de ser alguém que passa o dia sem falar contigo. Me livra. Me livra de secar. Me livra. Me livra de cauterizar. Me livra. Me livra. Me livra. Tem misericórdia, Senhor. Perdoa os nossos pecados nessa noite. Aonde houver alguém aqui, Senhor, com o coração arrependido, se sentindo tocado pela Tua palavra, que é a verdade, livra, desperta e ensina-nos a não mais nos iludirmos com aparência, com status, com expectativas humanas, em nome de Jesus. Levante a sua cabeça, levante sua cabeça. Por favor, me ajude, levante sua cabeça. Fale comigo. Diga assim: não quero folhas, quero frutos. Isso. Sabe por que não devemos querer folhas?
Não estou dizendo que não vamos tê-las. Elas fazem parte. Elas só não podem ser usadas para esconder o que não temos. Elas devem existir para evidenciar o que já temos. Ok? Amém? Pronto. Por que não pode ser ao contrário? Porque foi assim uma vez. Quem ainda está comigo aqui, diga amém. Bota na tela aí para mim, por favor, Gênesis capítulo de número 3. Lembra daquela árvore a qual o Senhor disse que não comesse do fruto que havia nela? Lembra lá no início, gente? Pronto, Adão e Eva, né? Aí eles comeram porque a serpente astuta conduziu. Eva comeu, ofereceu a Adão, ele aceitou. Todos pecaram e por isso fomos destituídos da glória de Deus. Foi assim que o pecado entrou no mundo. E sabe qual foi o contexto e o cenário? Esse aí que está na tela. Veja. Capítulo 3, versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam e cozeram, pois. O que eles cozeram, gente? Me ajuda na leitura aí, por favor, com alta voz. O que eles cozeram? Folhas de quê, minha gente? Cozeram para si folhas de figueira e cingiram-se. Em outras versões vai dizer, eu gosto dessa versão aí porque olha como ela diz. E fizeram para si aventais. O que é avental? Quem aqui já é aquilo que só protege uma parte? Não é? Avental é isso. Você bota um avental para lavar a louça. Ele te impede de molhar ou sujar a frente. Mas ele te veste, atrás está descoberto. Certa feita eu fui fazer uma cirurgia de emergência para remoção do apêndice. E graças a Deus na minha cidade eu sou um pouco conhecida por alguns amigos e irmãos. E aí quando eu entrei no hospital, me puseram aquele avental de hospital. Porque aquilo não é roupa, aquilo é avental. E como é que a gente sabe que é avental? Porque a gente só cumprimenta de frente. Em vez ou outra passava alguém, parte do Senhor. Eu, opa, parte do Senhor. Avental só protege uma parte. Completa para mim, por favor. Avental só protege uma? Só protege uma? Porque é o recurso que o homem usa para tentar esconder o que fez. Agora, o que foi utilizado para que na cabeça deles eles tentassem minimizar o tamanho do erro? Cozeram, pois, para si folhas de... Não esquece isso não, porque não é coincidência não. Aí você entende por que Jesus olha para aquela videira e diz, seca-se. Porque para você aquela figueira é nova, mas para ele... De novo, folhas. Quando ele vê, ele manda ela secar. Aí aqui a gente vê, o que eles fizeram? Pegaram as folhas, cozeram e fizeram, pois, para si aventais. Aí vem Deus chegando no jardim. Adão! Onde estás, Adão? Gente, fala para mim. Deus sabia ou não sabia onde Adão estava? Óbvio, só que está dando para ele uma oportunidade dele confessar, para ele alcançar arrependimento, libertação, perdão. Onde estás, Adão? Aí ele se esconde. Aí Deus vai chamando, aí ele diz, olha, eu ouvi tua voz soar no jardim e me eis, porque eu vi que eu estava... Como tu sabes que estava nu? Comi da fruta que o Senhor falou que não devêssemos comer. Aí sabe o que Deus vai fazer? Vai dar uma sentença para cada um. Para o homem, para a mulher e para a serpente. Mas vai cobrir o homem e a mulher. E como é que ele vai fazer isso? Com vestes de quê? Quem lembra? De animais ou de animal. Por isso a palavra de Deus garante, o cordeiro já estava preparado. Quando? Depois do pecado? Antes da fundação do mundo. Você sabe o que Deus fez? Tirou a folha de figueira, irmã. Tira esse avental aí. Sacrificou. Ele sacrificou. Para você é só um animal, mas isso já era o apontamento do sacrifício do sangue que redimiria a nossa culpa. Ele tira a folha, ele derrama sangue. Quem já foi coberto pelo sangue está entendendo. Quem já foi coberto da vergonha, levanta da cadeira e começa a adorar o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele tira a figueira.